Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma Prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos explorar um tema aqui que é fantástico: logística urbana de cargas. As entregas urbanas ganharam força nos últimos tempos, principalmente com o crescimento do comércio online. A logística urbana corresponde àquela parte da gestão da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenagem eficientes e eficazes de bens, serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, a fim de atender às necessidades dos clientes. Muitas vezes o conceito se confunde com o de última milha, e é muito difícil diferenciar entre os dois, de tal maneira que muitos costumam tratar o tema como sendo a mesma coisa. Mas há uma diferença. Enquanto a logística de última milha corresponde ao estágio final de entrega de produtos ao consumidor ou cliente final, a logística urbana é o meio, a infraestrutura que garante que o processo de logística da última milha possa acontecer. E essa prosa fantástica terá aqui a presença de uma pessoa que tem uma larga experiência para falar disso, que é o meu amigo, a quem chamo para prosear, o Igor Pontes. Meu caro Igor Pontes, que prazer enorme ter a sua presença aqui para nós trabalharmos, prosearmos sobre esse assunto fantástico. Igor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Professor, eu que lhe agradeço, tá? Essa oportunidade de estar aqui. Lhe acompanho assiduamente, então é uma honra para mim estar aqui conversando com você e com esse seu público, ele é maravilhoso. Que bacana, Igor. Igor, esse aqui é um tema muito legal para ser tratado. Igor, você dá aula, não é verdade? Sim, eu sou professor, né? Eu não estou professor, eu sou professor. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque é uma vocação, apesar de também ser consultor, de ser empreendedor, né, na área de inovação, da logística, esse gosto pela sala de aula, esse contato humano, eu alimento ele, né? E quero mantê-lo aí até quando for possível. Olha só, eu tenho uma profunda admiração por aquelas pessoas que transmitem o conhecimento ou que compartilham, porque transmitir é um negócio um pouco etéreo, né? Mas que compartilham o conhecimento, que de certa forma passa a experiência de vida e aquilo que aprenderam. Mas vamos lá, professor Igor, vamos falar dos desafios e dos obstáculos que nós encontramos nesse mundo da logística urbana? Vamos lá? Fico à sua inteira disposição para a gente conversar sobre essa área que ela é extremamente rica, extremamente complexa, né? E aí exige muito dos pesquisadores, dos criadores de políticas, né? Dos empresários, da sociedade como um todo, né? Então esse é um tema, ele é transversal a todas as áreas, né, e a tudo que está dentro de uma cidade. Que maravilha, o Igor. E aí, o que nós podemos também considerar, contextualizando um pouquinho, nós podemos aqui nessa prosa contextualizar, ou seja, a população está crescendo, hoje tem uma larga concentração de pessoas nas cidades, nos centros urbanos, o que, de certa forma, as cidades, inclusive, estão se verticalizando, nós temos visto por aí muitos prédios sendo construídos, o que acaba adensando os grandes centros. Eu gostaria que você explorasse um pouco esse lado, até porque, conforme a população aumenta, a população precisa de transporte, os itens, os produtos, as mercadorias precisam chegar nessas pessoas. Então, aí tem todo um lado de infraestrutura no mundo urbano que é necessário. E é desse panorama que eu gostaria que você falasse um pouco aí, Igor. Vamos lá? Bacana, excelente colocação, Paulo. Cabe fazer, inclusive, uma digressão histórica, assim, e aí relacionar com o que nós temos hoje, né? Se nós olharmos para o passado, nós iríamos ver que nós, seres humanos, estávamos próximos das fontes de suprimento, né? Isso é a própria história da humanidade. Desde a nossa época lá, enquanto nômades,
nós estávamos próximos do suprimento. Então, quando aquele suprimento se exauria em uma determinada região, as populações, né, as comunidades se locomoviam em busca do suprimento. Então, isso durante milhões de anos foi assim que aconteceu com a nossa espécie. Com o advento, né, como você bem colocou, né, do crescimento das cidades, né, da revolução que vem aí, a reboque de uma revolução industrial. Então, as cidades foram se adensando, como você colocou, foram atraindo pessoas. Quando nós vamos para a cidade, nós nos distanciamos das fontes de suprimento, né? Então, essa é a realidade da cidade. Como é que nós, da logística, enxergamos as cidades? As cidades são locais onde tem pessoas, mas não tem a fonte de suprimento. E como é que mantém essas pessoas nas cidades? Através da logística. Então, é o transporte de cargas que nos mantém vivos nas cidades. E só assim poderíamos, né, construir cidades, viver em cidades desta forma. Aí a questão é que, nesse processo de adensamento, ou seja, as cidades elas estão crescendo de forma assustadora, né? Você pega números do IBGE, você vê a urbanização no Brasil, né? Nós temos a maioria das pessoas nas cidades. Então, esse é um problema que ele só tende a se agravar. Esse é um problema que só tende a se agravar. E não é um problema só no Brasil, é um problema mundial, né, com o advento da urbanização. Então, a logística urbana, ela se insere dentro dessa problemática. E nós tivemos, durante a pandemia, um retrato fiel do que eu estou falando. Ou seja, nós não apenas estávamos nas cidades, nós estávamos dentro de casa. Ou seja, a gente não se locomovia nem para ir no supermercado mais próximo. Nós todos estávamos dentro de casa. Então, as mercadorias elas não só tiveram que entrar na cidade, elas tiveram que ir até a nossa casa. Então, esse é um exemplo, essa é uma... Né, se nós pudéssemos usar um laboratório para fazer os testes da logística, a pandemia foi um grande laboratório da logística. A gente pode dividir em 3 etapas muito claras de como essa mercadoria chegou. Primeiro, ela chega em uma área localizada na região metropolitana, né, nos armazéns, nos CDs. Esses armazéns e CDs levaram essas mercadorias para pontos dentro da cidade, né, os varejos, se a gente vamos falar em termos de supermercado, e depois esse supermercado teve que levar essa mercadoria até a sua casa. Então, essa etapa, né, que eu estou dividindo em 3, antigamente era só uma. A mercadoria saía de um ponto de origem e vinha para um ponto de destino dentro da cidade. Então, depois nós íamos até o supermercado fazendo nossas compras. Então, só tinha uma perna, né, do transporte. Hoje, esse transporte foi fragmentado. Olha que fantástico o que você trouxe, Igor, até de uma forma bastante didática, afinal de contas, você, como professor, usou aí a sua didática para explicar bem, até trazendo um pouco da história para a nossa prosa aqui. E é interessante isso, porque quando você traz esse movimento nômade das pessoas buscando os alimentos ali próximo deles, inclusive tem alguns livros que escrevem sobre esse assunto, e uma das coisas que eu enxergo é que a partir do momento... Aliás, Igor, eu gostaria até de comentar aqui, né? O Brasil é um dos países no mundo que tem a maior concentração de pessoas na zona urbana. Esse número se aproxima, inclusive, de 80%. E é importante porque isso acaba trazendo muitos desafios, muitos obstáculos para as pessoas e também para o setor público. Então, você tem muito barulho, muito ruído, muita poluição. Nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade também, a criação de algumas restrições, horários que o caminhão pode descarregar ou não, ou até de carros. Aqui em São Paulo, tem um dia da semana que uma determinada chapa de veículo não pode circular, exatamente em função da redução de veículos transitando para minimizar os congestionamentos, né? E também caminhões de envergadura, caminhões grandes, não é todo momento que ele pode adentrar as zonas mais centrais das cidades. E aí vale também para as cidades pequenas.
E é interessante esses problemas, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso, o Igor. Muito bem, Paulo. Você tocou em vários pontos, né? Bastante sensíveis. E eu tenho trabalhado com uma temática que ela é bastante inovadora, se nós falarmos de Brasil, que é a questão da logística urbana de cargas sustentáveis. Ou seja, no Brasil, as cidades, de modo geral, elas tiveram, nos últimos anos, uma preocupação muito forte com a questão da mobilidade das pessoas, né? Porque são duas áreas também que estão intrinsecamente relacionadas. Eu não tenho como resolver, eu estou dizendo eu no sentido do gestor público, resolver um problema de mobilidade se eu não tratar a questão da carga. Então, isso são duas coisas que estão indissociáveis. A questão é que no Brasil o gestor público ele se preocupou em dar uma satisfação à sociedade no sentido de tentar criar políticas no sentido de facilitar a mobilidade. E a gente vê no Brasil, nas cidades, que nós não temos um modelo ainda de mobilidade assim nem próximo de grandes cidades da Europa, por exemplo. O problema de São Paulo que você mencionou agora, você está consertando um problema com outro problema. Isso não vai solucionar. Né? Não é você dizer qual é a chapa, qual é a placa que vai rodar naquele dia que vai solucionar um problema. Então, esse é um remendo de um problema muito mais profundo, que é a questão da mobilidade das pessoas. Na realidade, você teria, né, nas cidades, de ter uma ampla malha de transporte público acessível à população para que ela não tivesse que fazer as escolhas por meios motorizados individuais. Isso está lá no Estatuto da Metrópole, quando se refere à questão de mobilidade, de que tem que ser um papel do gestor público a questão de favorecer, possibilitar, democratizar o uso do transporte público, né, de qualidade, para que as pessoas não tenham que fazer uso de suas soluções individuais. Porque nessa busca das soluções individuais, a gente entra num grande problema da logística urbana de carga, de mobilidade, que tem repercussão na logística urbana de carga. Então, o problema do Brasil na questão da mobilidade é que, ao longo do tempo, nós migramos de soluções públicas para soluções privadas. Basta você ver os dados da motorização no Brasil. Eles só crescem, né? Nós compramos cada vez mais carros, nós compramos cada vez mais motos. Então, a gente vai na contramão do que os países estão fazendo. Então, aqui eu estou falando de um problema de mobilidade. Esse é um problema que existe. Ao lado desse, eu tenho um problema de transporte de carga. Ou seja, a gente passa a ter um duelo entre cargas e pessoas se locomovendo. E esse duelo, ele é colocado aonde? Na malha urbana. Então, nós temos malhas que não foram dimensionadas para transporte de cargas, nem em termos de infraestrutura, de engenharia, né? Nem em termos de estacionamento, nem em termos de local para receber cargas e fragmentar essas cargas. Né? O centro de distribuição urbano no Brasil não é algo difundido, CDU, né? Não tem políticas para absorver essas cargas dentro das cidades. Então, muitas vezes, é muito comum você estar num congestionamento e lá na frente você vê um caminhão. Esse caminhão ou se locomovendo a uma velocidade muito baixa ou parado fazendo um descarregamento de carga num horário de pico, por exemplo. Então, isso é um problema muito sério, muito grave, que impacta a nossa vida. Impacta a nossa vida porque a gente perde qualidade de vida no trânsito. Então, o trânsito, os congestionamentos, eles são também oriundos dessas duas problemáticas, seja da quantidade muito grande de automóveis, de motos circulando, porque as pessoas não acreditam, não confiam no transporte público, seja porque aquela carga, aquele transporte de carga, eles estão duelando com as pessoas pelo espaço da malha urbana. Então, esse é um primeiro problema, né, fazendo um panorama desse antagonismo dessas duas áreas, que se complementam também, né?
Olha que fantástico, Igor. Aliás, você trouxe aí uma ideia muito interessante, que é o confronto ou a competição entre o ser humano e a carga. E é interessante isso, porque há uma dicotomia, né? Ou seja, você, como indivíduo, você precisa, de alguma maneira, pode não ser você diretamente, mas você precisa daquela carga que está sendo descarregada pelo caminhão. Pode ser alimento, ou pode ser algum bem, alguma mercadoria que eventualmente vai atender uma necessidade. E é para isso que o caminhão está ali. Só que o caminhão parado, descarregando, ele está reduzindo a sua velocidade para atingir um certo objetivo, um local que você vai, e isso, de certa forma, atrapalha a sua vida profissional ou pessoal. Igor, está fantástica a nossa prosa aqui. Eu queria fazer o seguinte: eu queria dar uma paradinha, fazer um breakzinho aqui, tomar um café e uma água e já vamos para o segundo tópico, porque eu gostaria de explorar contigo, está muito bacana, Igor, explorar contigo a parte de soluções e qual vai ser o futuro, né, dessa parte da infraestrutura urbana, da logística urbana, principalmente relacionada a cargas. Pode ser? Sim, com certeza. Meu caro Igor, prosa fantástica, muito bacana. Você trazendo aí alguns conceitos, algumas ideias, algumas colocações muito interessantes. Nós já tratamos aqui na prosa com Bertaglia elementos do mundo urbano, das cidades, cidades inteligentes, falamos sobre sustentabilidade, mobilidade na cidade, mas você, e como sempre, né, as pessoas trazem ideias diferentes, e é isso que eu gosto aqui na prosa com Bertaglia. Meu amigo, vou te passar a palavra para falar sobre soluções e como é que é o nosso futuro nesse mundo da logística urbana. Paulo, é muito bom essa temática, né? Eu também, como pesquisador, eu considero que o trabalho do educador, do professor, ele tem que se complementar com o da pesquisa, né? Então, eu me considero um pesquisador também ativo, né? Sempre estou escrevendo artigos, participando de eventos, publicando. E um desses trabalhos era justamente dentro dessa temática de logística urbana, e eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as Smart Cities, né? Smart City. No sentido de que existe muita tecnologia, existe uma preocupação muito grande com a mobilidade nesses projetos, e quando a gente procura o que tem de cargas, é muito difícil encontrar alguma coisa do tipo, né? Então, de modo geral, a questão da carga ela é sempre delegada a um segundo plano, né? Vamos olhar para as pessoas, vamos dar satisfação para as pessoas, vamos, né, conectar as pessoas, tá? Mas e as cargas, né? Então, aí é o cenário futuro, né? Porque essas cargas elas não vão deixar de existir, pelo contrário, elas só vão se avolumar. O e-commerce que nós vivemos, né, durante a pandemia, ele não vai retroceder, isso é uma realidade. As pessoas tiveram as suas experiências, as pessoas, de modo geral, aceitaram esse canal de distribuição e ele é uma realidade que não vai retroceder. Isso é um fato. A questão é que um problema que já existia, que já era grave, que já era sensível nas grandes cidades, ele foi, né, ele foi aumentado devido ao e-commerce. Basta você ver hoje a quantidade de movimentações de cargas através dos aplicativos. Então, hoje você tem um sistema muito forte de movimentação de cargas. E aí, quando eu falo cargas, eu estou falando da microcarga, é aquele sanduíche que você comprou, aquela pizza que está se movimentando, aquilo é carga, né? O que antes você ia numa lanchonete, que você fazia a sua própria logística de suprimento, agora não. Você não vai mais, você pede pelo aplicativo. Você não vai nem no supermercado comprar suas frutas e verduras. Você não vai, você abre mão de escolher o que você quer. Você pede no aplicativo, né? Eu digo escolher no sentido do, né, se está maduro, se não está maduro, se está mais verde. Então, você abriu mão disso em prol de quê? De uma comodidade, de uma facilidade. Só que, quando você abriu mão de fazer isso, outras pessoas tiveram que fazer por você. Então, essa é uma que não é mais uma tendência, é uma realidade que as cidades vão ter que conviver com isso, né? Por exemplo, aqui na cidade de Fortaleza, ontem a prefeitura inaugurou um ponto para os
motoristas de aplicativo, um local para eles carregarem um celular em uma região gastronômica da cidade. Então, você vê que a cidade vai se remodelando. Por quê? Porque durante a pandemia nós vimos que essas pessoas, né, que prestaram um grande serviço e ainda prestam, não tinham um local, né, minimamente saudável para que eles pudessem descansar, carregar um celular. Então, essa tendência, que não é mais tendência, é uma realidade, ela tende a se extrapolar. A questão é como é que as cidades vão se preparar para isso. Como é que as empresas distribuidoras de cargas vão adentrar as cidades com menor custo, com mais inteligência, com mais eficiência? Então, essa questão é uma questão muito séria e muito grave. Se você pegar qualquer distribuidor de mercadoria no Brasil, você vai ver que ele tem lá as suas rotas, e as rotas nas áreas centrais das cidades são as menos produtivas. Por quê? Porque ele não tem estacionamento, né? Porque ele não tem onde descarregar essa carga de forma consolidada e depois fragmentar, né? Como você tem no centro de Paris, por exemplo, ou em Nova York, onde tem lá um modelo onde as cargas entram fora do horário de serviço, em Nova York. Então, esse é um modelo de sucesso no mundo. E o Estado estimula isso, o Estado dá subvenções para isso, subsidia isso. Ou então o centro de Paris, onde as cargas entram e vão lá para um CDU, ou seja, absorve essas cargas e durante o dia ela vai sendo fragmentada através de transportes menores, de triciclo, por exemplo, né? Então, você tem que ter políticas nesse sentido para viabilizar a saúde das cidades. Isso a gente não tem, ou tem muito pouco no Brasil. Então, essa é uma tendência, né? Então, tem uma gama de possibilidades, né? Só para finalizar, né? Com essa temática, um aluno que trabalha numa grande cervejaria brasileira, ele foi lá para o Japão e visitou o modelo de distribuição. Ele disse, professor, lá no centro tem um centro de distribuição onde todas as marcas de cerveja levam as suas e sai um único caminhão fazendo a distribuição para todos os estabelecimentos. Ou seja, esse modelo é um modelo de que os fast foods utilizam. Você concentra, né, o recebimento para depois fazer uma distribuição única. Esse é um modelo, né, utilizado pelos fast foods, mas a gente tem que fazer isso de forma cooperativa. Dentro dos centros das cidades, as empresas elas têm que cooperar, elas têm que ter inteligência, tecnologia, né, para poder minimizar os seus próprios custos. Interessante, Igor, o que você está falando aí, porque me remete aqui a uma prosa que eu tive com o Nestor Felp da Natura. O Nestor, ele trabalha na área de inovação e ele tem uma cabeça bastante aberta. Eu gosto muito da forma como ele expõe, assim como você que está trazendo aqui temas variados para essa temática central que nós estamos tratando, que é a logística urbana. E ele fala exatamente isso, ou seja, esse compartilhamento, essa colaboração, esse ecossistema onde as pessoas elas colaboram muito mais do que competem e as empresas também caminham na mesma direção. Então, utilizar veículos comuns para produtos diferentes, isso é algo que pode vir a ser comum dentro desse ecossistema colaborativo. Então, nós temos uma expectativa realmente futura. E outra coisa que eu tenho visto e que já vem acontecendo nos grandes centros, o Igor, é o assunto das dark stores, ou aquelas lojas escuras, onde elas não fazem atendimento, mas ali tem armazenagem e as pessoas podem ir lá e fazer a retirada dos produtos delas, mas não compram, ou seja, é um ponto onde ela vai simplesmente buscar, ou é uma área de armazenagem onde simplesmente faz entrega. E na Inglaterra, no Reino Unido, eu já li alguns artigos relacionados a isso, existe também o conceito do dark supermarket, ou seja, o supermercado escuro, que trabalha só com o conceito do online. Portas fechadas, ninguém entra, ali dentro as pessoas têm listas e pedidos para montar a carga, a distribuição, botam lá nos veículos e entregam. Então, esse é um conceito que está nascendo. Eu queria explorar um outro conceito contigo,
e que é muito mais uma preocupação. Ou seja, logicamente que demanda muito profissionalismo por parte das empresas, mas nos grandes centros nós temos ainda aquele problema do uso do uniforme, ou melhor dizendo, o problema da segurança, né? Quem é que está entregando? É alguém confiável? Ou aquele que vem para sua casa é alguém confiável? É como a história da pessoa que vai fazer a medição da energia elétrica ou da água na sua casa, e pode estar tendo segundas intenções. E nem mesmo o uniforme refresca isso, né? O que você teria para comentar nesses elementos que eu trouxe, principalmente essa parte do Dark Store e da parte de segurança logística dentro dos grandes centros, Igor? Você tocou num ponto, são dois pontos até um pouco distintos, eu vou tentar comentá-los de forma fragmentada. Essa última questão e aí eu coloco na questão do outsourcing, na logística, né, da terceirização. Eu sou professor também de uma instituição que trabalha com MBA, né, e aí eu leciono, inclusive, a disciplina de terceirização logística. Nesse conceito de terceirização, ele é bastante interessante porque no Brasil, de forma geral, esse conceito ele foi marginalizado, né? Isso, a legislação lá desde o início, quem é que poderia ser terceirizado? Então, foi visto de uma forma em que era mal remunerado, era atividades não atividades fins, né? Que não agregavam valor. A logística entrou ela foi puxada por esse conceito. Né? Por que eu estou falando nisso? Porque quando eu faço uma escolha de um distribuidor, né, cada vez mais as empresas elas vão perceber que se elas são indústria, se elas são varejo, elas têm um business dela, elas vão entender qual é o coração do negócio dela. E cada vez mais elas vão deixar de fazer logística. Porque isso é a realidade do mundo afora, você sabe muito bem que lá fora os grandes varejistas não fazem, as indústrias não fazem logística. Elas delegam para quem sabe fazer, porque logística é algo que requer inteligência, requer investimento, pessoas qualificadas. Então, ela vai delegar para quem é bom, que faz mais barato e melhor do que ela, porque não é o business dela, né? Um supermercado não é para fazer varejo, uma indústria não é para fazer, logística. Então, nessa decisão de colocar alguém, ela tem que ter o zelo de fazer um processo sério de seleção, de saber quem é que vai fazer a distribuição. E se essa distribuição for uma distribuição que vai até o cliente, que tem que ter contato com o cliente, aí é que isso tem que ficar mais sério e prezar pela questão da qualidade. Então, como você falou, quem é que vai fazer essa entrega? Quem é que vai chegar na casa do cliente? E aí é onde, muitas vezes, as empresas elas fazem uma análise apenas em cima de preço. É lógico que não pode deixar em segundo plano a questão do preço, do custo do serviço. Mas tem que ter uma equação custo versus qualidade. Né? Eu vou colocar uma empresa para fazer a minha distribuição, para fazer a minha entrega, mas que os automóveis são automóveis que não respeitam o meio ambiente, são pessoas que não têm qualificação para isso, é um tipo de transporte que não tem embarcado tecnologia, então eu não posso acompanhar em tempo real. E aí, isso é uma coisa muito séria e muito grave. Se você quer ser mais eficiente, você obrigatoriamente tem que acompanhar essas entregas, tem que saber qual é o tempo de entrega, o lead time, você tem que atender os requisitos do cliente. Quando o cliente contratou um serviço e tem um prazo, né, a ser recebido, essa é a missão da logística. Então, são essas preocupações que devem ser consideradas na hora de você contratar um prestador de serviço, na hora de colocar entre você e o seu cliente. Essa pessoa ela vai estar levando a tua marca. E muitas vezes ela não faz parte da tua empresa. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser tratada como um parceiro, ela tem que ser tratada na forma de uma aliança estratégica. Então, é nesse intuito aí que você tinha comentado. E aí, fazendo um link com a questão das dark, né, story, os estabelecimentos que não recebem clientes, eles, mais uma vez, são estabelecimentos que vão fazer o quê? Vão fazer o uso de um delivery. Né? Se o cliente não vai lá, ele vai ter que fazer isso através de um delivery.
E aí é onde se casa também. Como é esse delivery? Né? Mês passado eu participei de um projeto aqui social, onde a gente construiu um e-book falando da questão do delivery, né? Eram vários módulos e eu construí lá o e-book delivery. Então, como é que você vai fazer essa entrega? Como é que ela vai ser realizada? É através de uma plataforma, né? Se você for fazer através de uma plataforma, você sabe que você não vai ter contato com o seu cliente. A plataforma é que vai fazer esse meio de campo. Se você decidir ter contato com o seu cliente, você tem que estabelecer o seu delivery. Aí você tem que investir em tecnologia, investir em ativos, ou então criar uma parceria com uma empresa que faça as suas entregas e você cria a sua plataforma. Então, são essas preocupações que esses estabelecimentos devem levar em consideração, mas não só esses. Qualquer vendas online tem que levar isso em consideração. Fantástico, Igor. Você trouxe aqui uma contribuição para o canal, para a Prosa com o Bertaglia, muito bacana, muito legal. Realmente eu gostei muito. Mas, Igor, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Nós estamos encerrando a nossa prosa aqui, acabou o cafezinho, né? E eu sou muito grato realmente pela sua participação aqui, Igor. Eu que lhe agradeço, Paulo. Né? Esse é um tema tão estimulante que a gente, né, eu sei que você também tem essa mesma sensação, né, de que a gente poderia passar o dia batendo esse papo aqui, né? Infelizmente, o tempo que for dado para você ainda seria curto, né? Porque é algo que a gente conversa e coloca o coração nessa área, né, na logística, né, no transporte. Eu também sou empreendedor, tenho uma startup que trabalha com acompanhamento de cargas em tempo real. Então, a gente capta dados de telemetria e envia isso na forma de dashboard. Então, eu também sou empreendedor nessa área. Então, é algo que está muito relacionado com a minha vida. A logística está no meu sangue. Olha só que bacana. Meu amigo, ao infinito e além. Tudo de bom para você. E o que fazemos Obrigado. em vida ecoa pela eternidade. Tchau, Igor. Gratidão enorme. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui pela Prosa com Bertaglia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abração.